Minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos, porque hoje eu estou muito bem acompanhado com duas pessoas muito importantes no direito brasileiro. Hoje a gente vai falar do tema 1185, esse tema interessantíssimo, importantíssimo, porque acima de tudo é um tema a respeito da civilidade no direito brasileiro. Eu estou aqui hoje com as duas pessoas mais importantes que estão movimentando juridicamente esse tema no Supremo Tribunal Federal. O meu amigo querido, Dr. Paulo Sérgio, que é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Dr. Paulo, muito obrigado por estar aqui, é muito importante sua presença. E também o advogado renomadíssimo no Brasil, o Dr. Alberto Toron, ele que está patrocinando essa causa no Supremo Tribunal Federal, mas de tantas outras, acho que o nome dispensa apresentações. Dr. Paulo e Dr. Toron, muito obrigado pela presença. Doutor Leonardo, eu queria, em meu nome, em nome do Ministério Público, agradecer muito esse espaço e cumprimentá-lo por esse programa, né, que é mais uma oportunidade para que o mundo jurídico e que a sociedade também entenda o que está sendo colocado em discussão nas cortes superiores, já que todas essas situações afetam o dia a dia das pessoas, né? Nós não estamos falando só daquela pessoa que é, vamos dizer, o acusado de um processo criminal ou a vítima de um processo criminal. Nós estamos falando de toda a sociedade e do momento que nós vivemos. Então, muito sucesso para o programa. Obrigado. Eu faço minhas as palavras do Dr. Paulo Sérgio. Quero te cumprimentar, Leonardo, todos os ouvintes. Acho que é uma oportunidade de ouro para discutir um tema importante, não apenas para nós, operadores do direito penal, advogados, promotores de justiça, juízes, mas é um tema importante, como você bem colocou, para a própria cidadania. Então, esse espaço que você criou e essa oportunidade que você nos dá é muito valiosa para, num eventual confronto de ideias, de opiniões, o grande público também poder formar a sua opinião. Então, eu me congratulo com você, espero que você tenha muito sucesso nessa sua atividade. E se permite, informalmente, eu preciso cumprimentar o Dr. Toron. Nós tivemos o debate no Supremo Tribunal Federal. O Dr. Toron é uma pessoa extremamente elegante, competente. Muito obrigado. Que representa muito bem a Ordem dos Advogados. É um prazer estar nessa causa com o senhor. Bom, e eu quero dizer a mesma coisa para o Dr. Paulo Sérgio, que é um procurador de justiça excepcional, atuante, aberto. Nós temos tido a oportunidade de dialogar neste e em outros temas. Tivemos um evento na Escola Superior da Advocacia, onde nós falamos sobre a questão da Polícia Municipal, ou Guarda Municipal, se preferirem, e sempre um debate aberto, sempre um debate muito bom. Eu presido hoje, eu como conselheiro estadual da OAB, eu presido hoje a Comissão de Segurança Pública e nós temos obrigatoriamente que ter um diálogo com o Ministério Público que faz o controle externo da polícia e nós estamos estabelecendo esse contato, sobretudo com o Dr. Paulo Sérgio. Então é uma alegria para mim reencontrá-lo. Permita-me um minuto de informalidade e chamá-lo apenas de Paulo Sérgio. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez e para mim, se é uma alegria para vocês, para mim é maior ainda. Muito bem, o que a gente vai falar aqui hoje é o seguinte, é muito simples. É obrigatório que, numa abordagem policial, nós não estamos falando aqui da pessoa que está sendo ouvida na delegacia, nós não estamos falando aqui da pessoa que está sendo ouvida por um juiz num processo penal, nós estamos falando da abordagem policial, momentos depois que aconteceu um suposto crime. É preciso, é obrigatório que o agente policial, ele faça o aviso de Miranda, e aí a nossa conversa aqui eu vou contextualizar como é que vai acontecer. Eu vou primeiro apresentar o que é esse aviso de Miranda, muita gente não sabe, né? Nós da advocacia muitas vezes conhecemos, outras pessoas até da advocacia não conhecem, porque não estão acostumados com a advocacia criminal. Aí eu vou apresentar isso e depois a gente vai entrar em alguns detalhes do julgamento. A primeira parte, entender se é obrigatório, se deve ser obrigatório na nossa sociedade que o policial faça o aviso de Miranda antes de abordar uma pessoa. Depois, nós vamos contextualizar a respeito se isso não for feito, será uma nulidade no processo ou não, e qual característica dessa nulidade. E por fim,
entender se o Supremo Tribunal Federal considerar como obrigatório, deverá ou não modular os efeitos. Então eu começo dizendo o seguinte: o aviso de Miranda surgiu lá em 1966, nos Estados Unidos da América, em verdade, 4 julgamentos. A gente conhece geralmente o Arizona contra o Miranda, que é um dos julgamentos. Miranda contra Arizona. Miranda contra Arizona, é verdade. Que é um dos julgamentos, mas na verdade a Suprema Corte, a famosa SCOTUS, né? A Suprema Corte americana, ela reuniu vários processos parecidos. E qual era o padrão do que aconteceu ali? São pessoas que foram interrogadas numa sala e antes de serem interrogadas, o agente policial não informou o direito de permanecer em silêncio, o direito de consultar um advogado e, pasmem, o direito de ter um advogado nomeado se for indigente. Isso estava lá na 5ª emenda e na 6ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, e ainda está, né? Que é o direito à não autoincriminação, que é o direito ao silêncio e de se consultar com um advogado. Isso não foi dito a eles. E aí esse caso ficou tão famoso que ele ficou chamado como aviso de Miranda. E aí, várias constituições pelo mundo foram reproduzindo. Por quê? Porque a ideia, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, a ideia do aviso, de dar essas advertências, talvez seja desconfiar da confissão? Podemos dizer assim, doutor Torão? Eu acho que não. Se você me permitir, já ingressando no tema, eu acho que é uma questão embutida quando nós falamos na necessidade de advertir aquele que é abordado pela polícia quanto ao direito de permanecer calado. É uma questão ligada à amplitude da ação dos agentes do Estado na descoberta dos fatos, ou se preferir, na descoberta da verdade. Ou seja, o direito e a sociedade impõem limites. A sociedade que eu digo, a sociedade politicamente organizada, portanto o Estado, o direito impõe limites à atividade persecutória estatal. Por exemplo, o pai não pode ser compelido a depor contra o filho. O filho não pode ser compelido a depor contra o pai, o marido contra a mulher e vice-versa. Então essa é uma limitação cognitiva que nós temos. O Estado não pode se valer de provas ilícitas para demonstrar a ocorrência de um fato ou a ocorrência de uma autoria. Então essa também é uma limitação cognitiva. Às vezes, o doutor Paulo Sérgio vai concordar comigo, nós temos plena certeza da autoria, mas a prova não é lícita. Eu tive um caso com o qual atuei há muitos anos atrás, um grande empresário israelense, ele foi assassinado com um tiro de 45 em 1992, era promotor de justiça Alberto de Andrade Neto, que é desembargador, filho do saudoso desembargador Vaz de Andrade. E, enfim, depois a família, que tinha muitos recursos, acabou contratando uma araponga por aí e descobriu que o verdadeiro mandante do crime era o ex-sócio da vítima, também um grande empresário da comunidade judaica, etc. e tal. O que a promotora de justiça, já o doutor Alberto de Andrade Neto já era procurador de justiça, o que a promotora de justiça, a doutora Heloísa Arruda, fez com essa prova? Jogou na lata do lixo. Era uma prova ilícita. Então, o aviso de Miranda, ele diz o seguinte, olha, você pode produzir prova inquirindo o envolvido, o suspeito, o que é que seja, mas você tem previamente que adverti-lo do direito que ele tem de permanecer calado. Ele não é obrigado a falar com você. O que acontece no direito brasileiro? Eu já vou me encaminhando para o final. Sempre se entendeu, tradicionalmente se entendeu, que essa advertência quanto ao direito de permanecer calado, permanecer em silêncio, ela só era devida em 2 momentos. No interrogatório formal realizado na polícia ou no interrogatório judicial. E ficava em aberto a questão da primeira abordagem. E aí o que acontecia? O doutor Paulo Sérgio, que é um operador mais do que experiente, ele vai lembrar disso com absoluta certeza. Senta o policial militar na audiência para depor. O seu nome, por favor? PM Souza. Seu Souza, o que o senhor pode dizer? Não, estávamos em patrulhamento pela área, quando fomos acionados via Copom, Centro Operacional da Polícia Militar, noticiando a ocorrência de um roubo, de um furto, não importa.
e então tinha lá a descrição do elemento e pusemos-nos no encalço do mesmo. O mesmo aí é errado, mas é assim que se fala. Pusemos-nos no encalço do mesmo. E não é o elevador, né? Vê se o mesmo... Exatamente. Aí demos umas voltas lá pela localidade quando encontramos o mesmo. E aí o que aconteceu? O juiz pergunta, o senhor falou com ele? Positivo, excelência. Abordamos o mesmo e perguntamos e o mesmo prontamente confessou. Deve ter tomado uns tapas antes, mas isso não precisa dizer. E o mesmo prontamente confessou. O que o juiz vai fazer? Essa é uma prova escolhida sob o crivo do contraditório. A palavra do policial, ela merece crédito em princípio, salvo se você tiver algo para dizer contra o policial. O policial merece crédito. O policial ouviu da boca do acusado, então meramente abordado, que ele realmente pegou. Ele junta essa informação com algum outro dado colhido no processo para firmar uma condenação. A Defensoria Pública apresentou nos autos do recurso extraordinário 1.177.984 um extenso trabalho mostrando as inúmeras condenações lavradas nessas circunstâncias em que a pessoa não foi advertida do seu direito ao silêncio. Em resumo, se a pessoa tem o direito de permanecer calada, isso ficará esmaecido se correlatamente não corresponder a isso o dever de o agente estatal adverti-lo do direito ao silêncio. E é isso que o Supremo Tribunal Federal começa a desenhar para o nosso direito. Rompe com a jurisprudência tradicional, atribuiu-se repercussão geral à questão, que virou o tema 1185, como você bem esclareceu, e o Supremo agora está debatendo. Nós já tivemos alguns votos, o voto do relator, no sentido da procedência, do provimento do recurso extraordinário. Então, esse tema está em debate. O que eu observo, e peço desculpas porque me alongo, é que já começamos a observar uma mudança na jurisprudência do próprio STJ, que passa a entender que é necessária para a prova ser lícita que a pessoa seja previamente advertida quanto ao direito de permanecer calada ou em silêncio. Vamos só contextualizar para o pessoal conseguir entrar com a gente nesse tema. Que vocês já estão muito imiscuídos no tema, já estão mergulhados no tema, e às vezes muita gente ainda não está familiarizado. O tema é o seguinte, basicamente, Márcio e Marli estavam ali que são representados pelo Dr. Toron, estavam na casa deles, né, e tiveram uma busca e apreensão autorizada, não foi uma judicialmente autorizada, não foi uma busca e apreensão questionável, e ali foi encontradas diversas armas, munições, né, Dr. Paulo? Mais de 1.000 projéteis, armas, drogas, enfim, uma droga série... Droga acho que não foi encontrada. Não, droga, só armas, droga não. E a Marli confessou portar uma das armas lá, né? Em dado momento, quando o policial indaga a respeito de uma das armas, ela confessa, me corrija o Dr. Toron, dizendo que era uma arma de uso próprio. É isso mesmo. É isso mesmo. Estava enrolado em umas roupas ali. Isso. E aí o TJ considerou lícita a prova. Considerou válida e eficaz a prova. Exato. A condenação já havia sido lavrada em primeiro grau e confirmada em segunda instância. E aí nós interpusemos um recurso extraordinário. Mas, Paulo Sérgio, eu vou te confessar aqui, não conta para ninguém, nós nunca acreditávamos que o caso ganharia a ressonância que ganhou. Apenas lembrando, o recurso extraordinário não foi admitido na origem, no Tribunal de Justiça. Como é clássico. Como é praxe, não é? Só o recurso extraordinário do Ministério Público que é admitido. Da defesa não cai. Também tem muitos que não são. E aí, estou provocando, obviamente, né? E aí, o que aconteceu? Subiu o agravo em recurso extraordinário e o ministro Edson Fachin, na primeira decisão que ele lançou, ele entendeu que não estava demonstrada a repercussão geral do tema e negou provimento ao agravo em recurso extraordinário. Nós, então, cumprindo um dever de mandato, nós interpusemos o agravo regimental, que o povo do cível chama de agravo interno. Nós interpusemos o agravo regimental e este agravo regimental, para nossa surpresa, o ministro Fachin reconsidera a decisão anterior,
atribui repercussão geral, o plenário concorda com ele e ele leva esse tema a plenário agora e nós temos um pedido de vista. Isso. Eu queria voltar um pouquinho e dizer o seguinte, que, de fato, já existe na legislação brasileira, no artigo 5º da Constituição Federal, esse alerta aqui para a pessoa custodiada, presa ou solta, né, num ambiente da delegacia ou em juízo, como foi dito agora. A lei né? não fala no ambiente, não é? Isso foi uma construção Sim. da jurisprudência. Isso. E o Supremo agora constrói uma outra interpretação. Qualquer abordagem, ela impõe o dever de advertência. Mas eu queria terminar o raciocínio e dizer Perdão. o seguinte, é pertinente essa discussão do Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, se trata de definir se a gente deve importar ou não do estrangeiro, né, uma regra que serve para eles, porque o poder da confissão dos Estados Unidos é diferente do poder da confissão daqui. Perfeito. Lá, sendo observada algumas questões, ela tem valor absoluto. Aqui no Brasil, ainda que sejam com todas as garantias, essa prova da confissão ela depende de uma série de situações. Então, é verificar, não só importar esta lógica, né, como verificar um país que tem uma polícia fragmentada, aqui é o único país do mundo que tem a polícia civil e a polícia militar, e também verificar este momento. Né? O grande drama é dizer o seguinte, em que momento se deve dar esse alerta? Né? Por uma questão até pragmática, veja, um policial quando aborda alguém é um momento em que há muita emoção, muita adrenalina, né? A pessoa aborda, fala, por que você está correndo? Você tem arma? Você tem droga? E a pessoa, às vezes, no momento, reage e fala, não, eu tô armado, mas não vou fazer nada. Né? Isso não pode ser considerado inválido, porque é um momento inicial. E eu costumo dizer o seguinte, que o aviso de Miranda, ele serve para aquele que adquire o status de preso ou custodiado. É aquele em que, no momento seguinte à abordagem, já há uma convicção por parte da autoridade no sentido de que ele está envolvido numa prática ilícita. Né? Eu costumo dizer o seguinte, um exemplo do sequestro do Pix. Imagina uma vítima dentro de um cativeiro, um sujeito está na rua fazendo a movimentação com o celular da vítima, é abordada, os policiais acham estranho, não pode perguntar onde está a vítima. Né? Como é que fica o direito da vítima nesse momento? A partir do instante que se verifica que se trata de um sequestro, que a vítima foi localizada, ele adquire esse status de custodiado e aí os próprios procedimentos operacionais da Polícia Militar determinam que se dê o aviso. Né? Aqui o agente já deve fazer. Então, é essa extensão que na prática, no sistema do Brasil, né, na lógica brasileira, pode gerar mais prejuízo do que benefício. Deixa eu contextualizar. Posso só fazer Por favor. uma pequena parte? Só queria contextualizar a parte jurídica. Sim, eu talvez tente fazer isso. Eu queria lembrar que o artigo 5º, inciso de número 63, ele diz apenas que o preso será advertido quanto ao direito de permanecer calado. Isso é o que diz o inciso... O preso, doutor Toron. É o preso. Então, é isso que eu queria exatamente. destacar. eu vou chegar ali. Por favor, Então, chegue. Estou chegando. Então vamos lá, vamos juntos. Ocorre o seguinte, inicialmente esse dispositivo da Constituição foi interpretado apenas como aplicável nos interrogatórios formais. O que o Supremo está fazendo é aplicá-lo à fase anterior, logo no momento da primeira abordagem. Perfeito. E a Constituição não estabelece local. Então, eu acho que isso é importante e não é uma questão de importação da jurisprudência norte-americana. No meu modo de ver, não. No meu modo de ver, é a construção de uma interpretação a partir da Constituição brasileira, o que é coisa diferente. Porque eu concordo com o Dr. Paulo Sérgio quando ele afirma que o peso da confissão na sistemática do direito norte-americano é diferente da que existe no Brasil. Mas, independentemente disso, empiricamente, a Defensoria Pública dos Estados
aportou nos autos do recurso extraordinário uma demonstração da grande quantidade de condenações com base naquilo que é recolhido a partir desta primeira fala. E o que o Supremo está dizendo, se é que vai dizer, porque o julgamento ainda está em fase embrionária, e eu acredito que irá dizer, porque nós já temos julgados da segunda turma nesse sentido, relator o ministro Gilmar Mendes, o que o Supremo irá dizer, olha, a verdade não pode ser produzida dessa maneira. A verdade pressupõe a advertência quanto ao direito ao silêncio no mesmo momento. E aí vem a observação, já concluo, do nosso eminente Procurador-Geral de Justiça, e sua também, a Constituição fala em preso. Essa é a dúvida. O problema é o seguinte, num primeiro momento, a pessoa pode não estar presa, mas pode vir a ser presa. Nesse e eu, como já se dá falei... uma advertência. Não, mas e se ela Essa é já a tese falou do antes? Ministério Público. E a tese da defesa é oposta. A tese da defesa é que, desde o primeiro momento, se deve fazer essa advertência. Entendi. Mas o doutor Paulo Sérgio, inteligentemente, eu diria com muita perspicácia, que é fruto dos anos de trabalho dele, de uma experiência inegável que merece aplauso, ele traz o exemplo do sequestro relâmpago do sujeito que está manejando o Pix do outro, enquanto a vítima está lá guardada como mencionou refém. na sustentação Ele legal, mencionou, Eu trago e abordagem mencionou de aqui. trânsito. A pessoa Não, que é não, abordada ele numa mencio- blitz. Doutor Paulo um Sérgio, só para policial, concluir, né? Tem vários só para exemplos. concluir, para dizer o seguinte, esse é um exemplo extremo, limite. E aí me parece que, se aplicando o raciocínio da proporcionalidade, essa é uma exceção que permitiria a indagação desde logo. Agora, veja você o seguinte, nós tivemos um caso em Tupaciguara, Minas, um caso que eu trabalhei pro bono, em que a menina tomou um abortivo por conta própria, começou a sangrar em profusão, foi na policlínica local, que não pôde atendê-la, dada a complexidade e a gravidade do caso, e ela foi levada então para uma cidade vizinha, em Minas, para ser atendida. Um médico chegou para ela, Paulo Sérgio, e falou o seguinte: filha, você tem que dizer para mim o que aconteceu, porque eu sou médico para poder te tratar. E a menina então fala para aquele que é um confidente necessário, o médico, fala, olha, eu tomei um abortivo e é isso que está acontecendo, tarará. O que esse médico fez? Foi lá na polícia, a polícia vai lá, algemou a maca, isso está no relatório das enfermeiras, algemou a maca, e os policiais, com a delicadeza, com o jeito deles, perguntaram, onde está o feto? E aí, nós vamos desmontar a sua casa se você não disser onde está o feto. E aí ela fala onde está o feto. Sim, O que eu quero dizer, essa moça precisava ter sido advertida antes. A prova daí decorrente é uma prova ilícita. E o Superior Tribunal de Justiça reconheceu isso. Eu acho que é Doutor Toron, na verdade, a gente não pode pegar a parte pelo todo. Existem algumas situações... Então isso é o que eu quis dizer, vale, né, por exemplo, do sequestro. Me permita Claro. continuar o raciocínio. Não Por pode favor. pegar a parte pelo todo, porque, na verdade, nós não podemos aqui julgar que todos esses casos ajam dessa forma. Então, existe, como eu disse, as abordagens de trânsito, a questão de embriaguez, né? Como é que fala? Então, você Explica não um pode pouco o fazer... raciocínio o policial do porquê vai que abordar, o sequestro né? ou o trânsito, esses casos, seria contribuição para desenvolver o crime? O poder de polícia estatal envolve, como eu disse, a autoridade estatal legitimada, inclusive pela Constituição, para o exercício do poder de polícia, ela não pode ficar cerceada por uma questão como essa de, ao abordar um elemento, por alguma razão, não ter aquela conversa inicial, aquela situação, que é uma situação, como eu disse, emocional, onde você se aproxima da pessoa e fala, por que você está agindo dessa forma? Você está armado? Né? Tem mais droga? Isso o sujeito fala, olha, tem mais droga, está na minha casa, a partir daí ele já é custodiado, não precisa falar mais nada. Mas ninguém pode tirar a droga da casa dele do local, vamos dizer, da situação processual futura. E, na prática, para aqueles policiais militares que estiverem nos ouvindo, policial civil, para o cidadão, vai falar assim, mas como na prática vai se aplicar no Brasil uma extensão dessa natureza, onde vai inviabilizar qualquer tipo de ação da autoridade pública? Né? Como que a autoridade vai buscar informações? É absolutamente legítimo esse momento anterior de uma espécie de entrevista. Se é abuso, tem que punir o abuso, doutor. O que não pode é pegar parte pelo todo, como eu falei. A gente tem que seguir nessa lógica. E lembrando
que também o sistema policial aqui é diferente dos Estados Unidos, que é uma polícia única, né? Aqui existe um momento da polícia militar que conduz o sujeito para a polícia civil, a polícia judiciária, e a partir daí todas aquelas questões. Eu insisto, os procedimentos operacionais da polícia militar já prevêem o aviso de Miranda no momento de que é custodiado. E apenas... Que é quando ele é preso, quando né? ele é preso. E apenas dizer de precedentes do Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro André Mendonça, num julgamento anterior em habeas corpus, ele assentou que, aspas, eventual antecipação da pessoa abordada no sentido de imediata e espontaneamente confessar a prática delitiva não pode ser tida como nula, apenas por não ter havido a prévia advertência, pois, aqui é o importante, não se mostra sequer razoável exigir dos agentes policiais que sempre antevejam eventual confissão e antecipam-se ao suspeito para lhe informarem o direito de permanecer em silêncio. Doutor Paulo. Então, aqui é um fato humano, né? Esse encontro ele está dentro de uma relação entre seres humanos que reagem a qualquer momento. Tem gente, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, onde se entra na residência dessa pessoa, sabe qual a reação dessas pessoas? Colaborativas, né? E colaborativas, fala assim, olha, cadê o celular? Está aqui o meu celular, a senha, está aqui a senha, né? Isso nós não podemos suprimir da autoridade pública uma apreciação dessa. Eu entendi. Mas só para me contrapor, é o seguinte. Por favor, A vai lá. Depois eu faço a questão. A questão da busca das informações é que ela não pode se dar de qualquer maneira. A verdade, a descoberta da verdade, ela se dá de maneira formalizada, obedecendo limitações. E é isso que o aviso de Miranda faz. O doutor Paulo Sérgio leu parte desse julgado da relatoria do ministro André Mendonça, mas eu lembraria 2 outros julgados. Um do ministro Celso de Mello, que muito antes desse recurso extraordinário trabalhou esse tema e disse que é inadmissível essa busca de informações ou coleta de informações sem a prévia advertência. Na mesmíssima linha foi outro julgado do ministro Gilmar Mendes. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos aí diante de um fato relevante que tem sim um caráter civilizatório do ponto de vista da atividade policial e da busca de informações. E, por fim, a Polícia Militar não tem nenhuma regra de Miranda quando se trata da primeira abordagem. E se nós não queremos tomar, é isso que nós estamos se nós não quisermos tomar o todo pela parte, não nos valha o exemplo do sequestro ou outro, porque a realidade tem mostrado que policiais, ao prestarem depoimentos, retratam ou relatam aquilo que ouviram sem a prévia advertência quanto ao direito ao silêncio. Mas eu relembro, doutor, o que o senhor já sabe, mas para a população. A confissão no Brasil, ela tem um caráter relativo, ela precisa ser confirmada. Relativo, mas a partir do momento que os juízes aceitam a palavra do policial militar, você, cidadão, fica desguarnecido, cidadão comum, pobre, humilde, se não foi previamente advertido do direito de silêncio. Eram essas observações que eu queria dizer nesse primeiro momento. Eu só afirmo assim, com todo o respeito, né? Mas nós estamos falando aqui num processo civilizatório, né? O direito deve repercutir o momento, né, do que nós estamos vivendo. E é um retrocesso, ao nosso ver, né, no campo do Ministério Público, é um retrocesso esta questão, porque isto vem contra a possibilidade de você garantir uma segurança para a população maior, porque os autores de fatos criminosos, eles vão ter desde o início sempre o seguinte, ainda que o policial diga para ele, o senhor tem direito de ficar em silêncio, ele vai confirmar isso para o juiz? Orientado por bons advogados como o Dr. Toron, sempre será negado que houve essa advertência. Então, eu acho que vai atolar o judiciário, eu acho que a gente tem questões que tem que aprimorar a prova num sentido... A casuística vai dizer. Bom, muito bem. O debate está maravilhoso, não esperava menos de 2 grandes nomes do direito, assim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, não existe, Dr. Toron e Dr. Paulo, no direito brasileiro, nenhuma norma expressa do momento. O senhor bem falou isso. Não existe. Na Constituição Federal, que é a norma que mais esmiuça isso, diz que todo cidadão tem direito, todo preso cidadão tem direito de ter o aviso sobre o seu direito de silêncio.
que a lei brasileira fez, né, extraindo fundamento da Constituição Federal? O Código de Processo Penal regulamentou isso expressamente na audiência. O juiz precisa fazer isso. E a jurisprudência de longa data ampliou esse artigo 186, que era para o processo penal, também para a delegacia. E aí é que a grande discussão que a gente está. Esse é o momento que a gente está. Ou seja, esse aviso também tem que ser dado na abordagem policial. O Dr. Toron defende que sim, o Dr. Paulo defende que não, que logo depois de ser custodiado, de ser preso, no texto literal... Adquirir o status de custodiado, de preso, de alguém que efetivamente Perfeito. tenha realizado algum fato ilícito. Só resumindo aqui, então, esses argumentos. Não há norma jurídica, é por isso que a gente está nessa discussão e é por isso que o Supremo Tribunal foi provocado numa jurisdição constitucional a dizer como deve ser interpretada a Constituição, ou seja, se esse preso é o status de custodiado ou se é aquela pessoa que pode vir a ser preso logo depois, pode vir a ser presa logo depois. Muito bem. E aí eu questiono aos senhores, isso, né, não respeitado, deve ser considerado uma nulidade? Se sim, nulidade relativa ou absoluta ou tanto faz? Porque no direito processual penal a gente sabe que a nulidade absoluta muitas vezes também tem que provar o prejuízo. E essa que é a grande questão, tem que provar o prejuízo? Olha, Leonardo, sua pergunta é muito boa e eu tenho um ponto de vista que o desrespeito a esse dever de advertência vai gerar a ilicitude da prova. Porque se há o desrespeito a uma garantia constitucional ou a um princípio constitucional, a hipótese é de ilicitude da prova. E sendo a informação obtida com desrespeito a uma garantia constitucional, nós estaremos diante de uma fonte que pode vir a contaminar outras provas. Se as outras provas forem produzidas de maneira independente, elas não estarão contaminadas. Mas esta prova em si, da palavra da pessoa, não pode ser considerada, e a mim me parece que é uma hipótese de ilicitude, ou se você quiser tratar como um problema de nulidade, seria, no meu modo de ver, uma nulidade absoluta. Doutor Paulo? Nós temos uma posição contrária no sentido de uma nulidade relativa, porque ainda naquele exemplo do sequestro Pix, tem o reconhecimento da vítima, tem o aplicativo que foi usado, tem as digitais da pessoa, enfim, apenas para dar um exemplo. Mas eu queria apenas citar alguns argumentos que nós levamos ao Supremo Tribunal Federal quanto a isso, no sentido de que não é exigível advertência, ainda que se reconheça a ilicitude da confissão informal em razão da falta de advertência, somente serão anuladas as demais provas se forem diretamente derivadas da mesma confissão. Com isso eu concordo. Não se anulará a prova obtida depois da abordagem, mesmo que precedida de informação fornecida pela pessoa presa e não advertida do direito de silêncio, se a sua descoberta era inevitável ou a ela se tenha chegado por fonte independente da confissão. Quanto se tratar de fonte independente, estamos de teoria acordo. da prova, né? Isso agora, gera a relatividade da nulidade. Se é inevitável ou não, aí já tem uma discussão mais delicada, que no meu modo de ver vai ser preciso examinar caso a caso. Falta um outro ponto aqui. Vamos imaginar aqui, numa situação concreta, onde a gente esteja diante da existência do objeto letal, uma arma explosivo, né, que represente risco à segurança pública, né? Mesmo assim, você deve exigir do policial nesse momento. Então, veja, eu acho que a gente tem que ter como regra para o custodiado, sim, porque é uma regra constitucional, advertência ou silêncio, a não autoincriminação. Mas não podemos retirar isso que eu tenho insistido com toda a vênia ao doutor Toron, insistir no momento de que a sociedade precisa também no equilíbrio entre os direitos, né? Existe o direito da sociedade de que toda vez que existe um crime, quem é vítima imediata também é a sociedade, não só um indivíduo acusado desse crime. Nós temos a segurança pública, a gente tem que equilibrar todos esses direitos. E me parece que uma não advertência, caso se entenda a essa extensão, que eu espero que o Supremo não haja dessa maneira,
é absolutamente relativo, tendo em vista o cotejo de outras provas. Porque ninguém vai tirar um explosivo que estava lá, que foi achado, ninguém vai tirar o fato de que a vítima estava no cativeiro, né? Isso existe. Agora, por conta disso, nós vamos deixar de punir o autor de um fato desse? Então, eu acho que isso é contra o processo civilizatório que nós estamos discutindo. Doutor Torão? Esse argumento é do maior respeito e merece a nossa atenção. Logo que a Constituição de 88 foi promulgada, havia um problema de saber se as interceptações telefônicas poderiam ser judicialmente autorizadas, porque não havia lei ainda. O ministro Moreira Alves, com argumentos muito semelhantes ao que o doutor ministro Moreira Alves, de saudosa memória, um dos maiores ministros da história. Sem dúvida perguntei alguma. O ministro Gilmar Mendes agora numa entrevista, ele falou isso. O ministro Moreira Alves, ele sustentava com argumentos semelhantes que a lei que existia não era a Anatel na época, tinha um nome que me escapa agora, mas também não é importante, admitiria, daria suporte jurídico para isso. O Supremo Tribunal Federal, relator o ministro Sepúlveda Pertence, falou não. E vários casos de tráfico, o doutor Paulo Sérgio vai se lembrar, acabaram com a impunidade do autor do fato, não é? Do imputado, do acusado, porque se entendeu ilícita a prova decorrente de uma gravação telefônica sem suporte legal para tanto, ainda que autorizada judicialmente. Nós temos aí um problema que vinha retratado no início do século por Max Weber, que é a tensão dialética que existe entre, de um lado, a segurança pública e, de outro lado, os direitos individuais. Esse tema é retomado por Norberto Bobbio. Interessante isso. Ele é retomado por Norberto Bobbio e, mais recentemente, pelo saudoso filósofo francês Michel Foucault, que tem uma obra que nasce no Brasil, ele vem na PUC do Rio de Janeiro, nos anos 70, e dá uma série de conferências, e isso resulta num livro chamado A Verdade e as Formas Jurídicas. A realidade é que as formas jurídicas limitam a descoberta da verdade. E, às vezes, nós temos momentos em que, em detrimento das formas jurídicas, se privilegia a descoberta da verdade da melhor maneira possível para se garantir mais segurança. E, em outros momentos, se privilegia as formas jurídicas como respeito aos direitos e garantias individuais. É este debate que nós temos hoje aqui, é este debate que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Quero reiterar aqui muito respeito, além da minha admiração pessoal pelo Dr. Paulo Sérgio, mas eu não posso concordar com a ideia de que só a partir do momento em que a pessoa esteja custodiada é que se possa pensar na advertência. Entendi as observações dele, entendi as ponderações dele, já havia ouvido essas mesmas ponderações por ocasião do debate que travamos no Supremo Tribunal Federal, um debate de alto nível, um debate de ideias, sim. Um debate de ideias. Sem dúvida. E isso eu acho que contribui para o avanço da sociedade, não é? Eu fico aqui humildemente com o meu ponto de vista, sustentando que é preciso sim que o policial, desde o primeiro momento, faça advertência quanto ao direito ao silêncio. Mas entendo as razões externadas aqui pelo nosso ilustre e sempre respeitado Procurador-Geral de Justiça. Essa forma jurídica vai ajudar a encontrar a verdade real? Eu acho que essa forma jurídica vai ajudar a respeitar o direito das pessoas. E o Estado tem que se aperfeiçoar para buscar a verdade e punir como deve ser punida a pessoa, dentro da lei, dentro do respeito à Constituição. E por que atrapalharia a segurança pública, doutor Paulo? Veja, essa extensão não se sustenta na prática e no dia a dia. As pessoas precisam entender o dia a dia do policial, o dia a dia do cidadão, o dia a dia do sujeito que é autor de um fato criminoso, daquelas pessoas que estão no ponto de ônibus e levam o celular. Então, nós não estamos sustentando aqui que tem que ser feita justiça a qualquer custo. Eu vou voltar àquele exemplo do policial de trânsito, que em abordagem fiscalizatória de trânsito, ele não pode ser obrigado a advertir o motorista do seu direito a silêncio, porque o objetivo primordial da atuação do agente de trânsito é a fiscalização da segurança viária.
Mas no trânsito nós não estamos no campo de direito penal, nós estamos no campo de direito administrativo. Mas pode ocorrer no direito penal o sujeito embriagado, o sujeito que esteja com uma pessoa ali. Mas mesmo esse embriagado, ele não é obrigado a fazer o bafômetro. Olha que interessante. Sim, mas ele sofre uma consequência. E sofre uma consequência administrativa. E tem a ver com esse debate, que é o direito a não autoincriminação. Exatamente, é isso aí. Então, eu respeito também essa questão trazida aí pelo Dr. Toron, e, na verdade, é esse o grande debate que os ministros têm para, em nome da população brasileira, né, decidir. É uma matéria constitucional, tem que estar onde está, né? Ela foi levada, e aqui eu cumprimento o Dr. Toron, que se esforçou demais foi uma infinidade de recursos. Não é fácil. Para se chegar até um tema de repercussão geral. E é bom que o Supremo agora dê a solução a respeito disso. E encaminhando para o final aqui, vamos lá, o Supremo considerou obrigatório o aviso de Miranda na abordagem policial. Dr. Toron venceu aí o debate, ganhou a ação lá no Supremo. E aí, o Supremo deve ou não deve modular os efeitos? O que eu estou querendo dizer aqui? Vários casos antes dessa decisão, é questionável se houve aviso de Miranda ou até claro que não houve o aviso de Miranda. E aí, vai poder retroagir? Porque, em tese, quando se declara a inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que é o famoso efeito ex tunc, né? Declara tudo para trás. E aí, se o Supremo modula os efeitos, ele está considerando só que vale aquela decisão dali para frente. Deve modular ou não deve modular? Doutor Paulo, começa. Essa tese nós sustentamos, no caso do Supremo Tribunal Federal, acolher essa extensão que a gente deseja em nome da sociedade que não ocorra, seguindo até uma tese do Ministério Público Federal nesse mesmo processo, a gente entende que deve ser modulados os efeitos a partir dessa decisão, por uma questão de segurança jurídica. Imagine a quantidade de nulidades. Quantos, assim, é algo que não teria precedente, eu acho, que na justiça criminal aqui do Brasil. Doutor Tom. A fala do Dr. Paulo Sérgio, ela confirma que uma infinidade de casos houve confissão, essa confissão foi tomada como válida e eficaz, sem a prévia advertência, e o sujeito foi condenado, por isso que ele alude... Porque não é exigido ainda, doutor, só por isso. Por isso que ele refere a uma possibilidade de uma multitude de decisões nulificadoras, de decisões pretéritas. Então já fica esse registro aqui. Mas no ponto, eu tenho uma enorme dúvida a esse respeito. Porque se o Supremo Tribunal Federal der provimento ao recurso extraordinário para estabelecer a tese de que a advertência é necessária desde o primeiro momento, nós temos que observar que o mesmo Supremo Tribunal Federal tem outros julgados anteriores a esse recurso extraordinário, nos quais, pela via do habeas corpus, se reconheceu a nulidade. Então, eu não vejo impedimento algum que, diante do novo entendimento do Supremo, algum advogado, por exemplo, impetre habeas corpus, dizendo, olha, no meu caso ocorreu isso, e com base nos precedentes de habeas corpus, eu requeiro seja reconhecida a nulidade. Então, eu tenho uma dificuldade nessa ideia de reconhecer a validade da ideia da modulação. Queria lembrar que a Corte Constitucional Alemã, que é quem, em primeiro lugar, trabalhou esse instituto da modulação, aliás, o ministro foi Gilmar trouxe para favorecer direitos individuais e não para afastá-los. Então, eu confesso, doutor Paulo Sérgio, e aos nossos ouvintes, que quero amadurecer um pouco mais esse tema, mas, em princípio, eu acho que a modulação perpetuaria uma ilegalidade de forma indevida. Inclusive para as vítimas. Mas aqui nós estamos discutindo direitos e garantias individuais do cidadão, do acusado, não é? De modo que eu prefiro dizer que, em princípio, não deverá haver modulação. Também não acho que será o caos para a justiça, porque a justiça irá se adaptar, como se adaptou no caso da escuta telefônica lá atrás, nos anos 90, né, no comecinho dos anos 90, e eu tenho a impressão que nós damos mais uma pitada em termos de contenção
da atividade persecutória estatal dentro de um modelo civilizatório que é adotado, inclusive, pelos Estados Unidos da América. De qualquer modo, o ministro André Mendonça pediu vista. Nós vamos ver como é que esse debate vai se desenrolar e eu espero que nós sejamos vitoriosos aí e que será uma conquista para a sociedade. Dr. Paulo. Nós já estamos caminhando para o final. E o Dr. Paulo vai falar por último, hein? Vamos inverter hoje o debate. Não, mas eu vou falar... Para eu poder Quer aprender esclarecer também. mais alguma coisa Não, sobre o tema? Eu vou falar por último, na verdade, para cumprimentar mais uma vez o Dr. Leonardo por esse programa que é de muito interesse para a sociedade. A gente, às vezes, aqui, o cidadão está nos ouvindo, a gente está falando juridiquês aqui para as pessoas, mas as pessoas querem saber no seu dia a dia como que a justiça desse país, como a segurança pública, que é algo que faz parte do debate nacional. Por isso que eu insisto no meu entendimento, de que é o entendimento nosso do Ministério Público, de que, em termos de segurança pública, de resposta para a sociedade, né, isso não é violar direito individual da pessoa presa, né, mas é justamente você verificar na lógica desse país, na lógica do dia a dia, em todas as situações, o que é importante ou que pode ser resolvido, como vem sendo resolvido num processo criminal mais atento, né, com mais dialética, com mais debate, né, onde se possa dizer o seguinte: existem outras provas, aqui nenhuma é a rainha das provas, aqui não. Né? Isso daí já tem precedentes de todos os lados. Sem dúvida. Então, o doutor Toron fica aqui também os nossos respeitos, o senhor é um advogado muito combativo, né, que tem trazido esse tema e que em breve nós vamos ver aí o deslinde que a nossa Suprema Corte vai tratar desse fato. E eu espero que todos ganhemos. Faço isso aí. minhas as palavras do Dr. Paulo Sérgio, espero que todos ganhemos. Quero cumprimentá-lo novamente, Leonardo, por essa iniciativa, dizer que estou sempre à disposição para vir aqui para falar sobre este e outros temas, especialmente quando puder ser ladeado por esse grande homem público que é o Dr. Paulo Sérgio, nosso Procurador-Geral de Justiça. Obrigado pela presença dos dois, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela dedicação que tiveram a esse tema. Contem com a gente aqui para esclarecer qualquer tema que precisarem e mais, com certeza a sociedade vai ganhar. De um lado, ou a segurança pública, como diz o Dr. Paulo, de outro, ou o acusado, a garantia dos direitos individuais. Muito obrigado, nunca estive num debate tão alto nível assim.